Utilizar Cloud Code conectado a notebook LM te traz várias vantagens. Entre todas elas, a principal é a economia no consumo de tokens. Sabemos que se você tem um plano, por exemplo, de $20 ao mês de cloud, se atinge muito rápido esse limite. Já se nós conectamos o Cloud Code ao notebook LM, nós vamos ter uma grande economia de tokens, porque nós vamos recuperar uma informação que já está no Google ou porque nós podemos solicitar tarefas que quem vai executar são os agentes do Google, tá? E logo podemos, em segundo plano ou em outra instância, trabalhar com o Cloud para modificar esses conteúdos ou esse trabalho que foi realizado, tá? Outra coisa é que te permite ter uma memória infinita de contexto dos seus projetos, daquilo que você está trabalhando. Se nós executamos o Cloud Code agora e trabalhamos em um projeto, ao fechar, nós não vamos ter o contexto do que foi feito anteriormente, tá? A não ser que nós utilizamos algum sistema para marcar isso, tá? E exatamente o notebook LM vai fazer essa função, onde nós podemos guardar todos os contextos das nossas conversas ou dos nossos processos dentro de notebooks diferentes, tá? E também criar um notebook que vai ser o nosso cérebro, onde vai ter todas as informações sobre o nosso ecossistema pessoal ou de trabalho, tá? Que cada vez que o cloud abrir novamente uma nova sessão, nós podemos consultar essas informações e cada vez que fechar também podemos gravar essas informações lá, tá? Então podemos trabalhar tanto com o notebook LM, com o cloud para conseguir saídas diferentes, como podcasts, geração de vídeos realistas. De repente temos um relatório que nós criamos com diferentes fontes que foram buscadas, encontradas pelo Google com o notebook LM, trabalhamos essas fontes com o cloud de alguma maneira, reinserimos isso em um notebook e podemos transformar em um vídeo interativo que podemos enviar para um cliente depois, onde ele inclusive pode escutar a narração em um podcast de duas pessoas falando sobre determinados resultados, tá? Então podemos fazer bastante coisa. Agora essas vantagens que eu falei, mais se encaixam com quem está pagando por token. Mas calma que nós vamos ver como utilizar o Cloud Code grátis conectado ao notebook LM. No vídeo anterior que eu coloquei aqui no meu canal, que é esse vídeo que vocês estão vendo aqui na tela do meu canal, Cloud Code grátis e sem limites, testei todos os métodos. Nesse vídeo eu explico passo a passo como você pode ter o Cloud Code instalado no seu computador e como você pode utilizar modelos de inteligência artificial open source que são poderosos, tá? Vimos o Gemma 4, você também pode utilizar o Qwen 3.5, o Kimi, tá? Que são modelos muito bons e que podem chamar ferramentas, trabalhar com subagentes, ok? Isso tudo de modo grátis. Algumas pessoas tiveram dificuldades porque eu também mostrei como você pode fazer o download dos modelos diretamente na sua máquina, tá? Se a sua máquina não tem RAM suficiente, não tem placa gráfica suficiente para rodar os modelos, você pode pôr em um VPS. De outro modo, também quando você lança o cloud com o Ollama, que eu mostrei nesse vídeo aqui, que vocês estão vendo, entrem lá para conferir, porque vai ser complemento para poder seguir esse vídeo, tá? Quando você lança, você pode escolher os modelos na nuvem. Ele vem destacado cloud e os outros abaixo vem download, tá? Se você utiliza esses modelos na nuvem, que nós vamos ver nesse vídeo, você não vai consumir recursos do seu computador e acredite, funciona perfeitamente. Vi alguns comentários dizendo que não funciona, mas funciona e nós vamos ver aqui. Então veja esse vídeo do tutorial e agora vamos ver todo o processo para conectar o Cloud Code grátis ao notebook LM e criar essa memória infinita e o que se pode fazer com isso. Pessoal, nós estamos aqui no repositório do Jacob, que criou esse MCP CLI, tá? Que basicamente faz a conexão MCP do notebook LM com os modelos de LLM que nós tivermos, não só Cloud Code, tá? E nos dá aí uma linha de comando, diferentes comandos que nós podemos utilizar para criar um notebook, para obter o link de um notebook, para gerar um vídeo e etc, tá? Então aqui nós temos todos os arquivos e aqui embaixo nós temos as maneiras de instalar, tá? Aqui nós temos os modos de uso, então nós temos aqui diferentes comandos, por exemplo, nlm notebook list vai listar todos os notebooks, nlm notebook create vai criar todos os notebooks. Tudo isso o agente é inteligente o suficiente para saber qual comando utilizar na hora que nós pedimos alguma coisa para eles. Mas você pode explicitamente dizer, utilize esse comando para fazer alguma tarefa, tá? Então toda essa informação está aqui.
mas eu vou deixar para vocês também aí um PDF, como sempre, passo a passo explicadinho, que vocês podem fazer o registro aí na Web VIP Academy, a descrição tem o link aí, que é a minha comunidade, e lá vocês vão entrar na seção de grátis e tem todos os PDFs de todos os vídeos que eu estou colocando lá, tá? Então só fazer esse cadastro gratuito aí. Aqui embaixo nós vemos para instalar o servidor MCP com os diferentes agentes. Então nós vemos aqui NLM Setup ADD Cloud Code para que possa configurar essa conexão com o cloud, tá? Vemos aqui Gemini, Antigravity e etc. E aqui nós vemos características disso, tá? Como eu tinha mencionado, listar os notebooks, criar um notebook, download de artefatos, fazer busca na web, tá? Compartilhar o notebook e etc. Então aqui tem todos os comandos e tem também o nome da ferramenta no MCP, tá? Por exemplo, se nós quisermos invocar isso com N8N, poderíamos, tá? Se nós configuramos aqui explicitamente com o nome da ferramenta também, tá? E etc. Então temos todos esses dados aqui. Ok? Temos aqui também, para instalar, é recomendado utilizar o gerenciador de pacotes, que é mais moderno, mais rápido, que é o UV, tá? Poderíamos utilizar pip também, tá? E o UV é o recomendado. Então vamos utilizar o UV. Sabendo disso, trate de ter instalado no seu computador, porque vai precisar Python, então instala a última versão do Python para o seu sistema operacional, tá? Também coloque Node.js, porque sempre você precisa disso, tá? Isso por um lado. Quando você tem tudo isso, então agora nós vamos abrir uma ideia, um editor de código, como Visual Studio Code, por exemplo, tá? Ou poderíamos utilizar também Antigravity, ou poderíamos utilizar o terminal. Mas se nós abrimos um editor, nós temos a visão aí de todos os arquivos e podemos instalar outras extensões e etc. O que eu recomendo e que eu uso sempre é o Visual Studio Code. Então nós vamos abrir o Visual Studio Code. Ok, tem o Visual Studio Code aberto. Tenho aqui uma pasta vazia, Marina Modas, tá? Então nós podemos utilizar isso a nível de projetos, clientes específicos, nichos, tá? Podemos ter uma pasta geral nossa, enfim. Isso aqui é uma pasta criada no computador que eu simplesmente abri ela aqui no Visual Studio Code. Então nós podemos aqui guardar todos os arquivos de clientes e projetos que estamos trabalhando e etc. Agora o que nós vamos fazer é vir aqui abrir um novo terminal. Então vocês podem ver que eu estou aqui já dentro dessa pasta e aqui nós vamos colocar os comandos que nós vimos lá no repositório do Jacob. Aqui tenho todos os comandos, também vou deixar para vocês no PDF. E nós vemos aqui PowerShell Execution Policy Bypass, tá? No site nós vemos que temos esse comando aqui. Se nós executarmos ele diretamente, nós não vamos conseguir instalar ou ver gerenciador de pacotes que necessitamos, tá? Então aqui no Windows vai pedir para estabelecer essa política de execução, tá? Então copiamos, eu vou deixar para vocês aí e colocamos isso aqui no terminal, ok? Damos um Enter e começou a fazer o download do UV para nós, tá? Vemos aqui o UV 0.11.7 e podemos verificar que está tudo bem colocando UV espaço traço version, ok? Aparece aqui para nós. Tudo instalado, é isso que nós queríamos. Agora vamos instalar o MCP e a linha de comando que vai conectar o notebook LM e nos dá aí todos os comandos necessários para executar o que nós queremos. Então, segundo passo, colocamos o v to install notebook LM MCP CLI e aqui começou a instalar para nós tudo o que nós necessitamos. Ok, diz que foi instalado 2 executáveis, o NLM e o notebook LM MCP. Então agora o que nós temos que fazer é fazer login com a nossa conta do Google, onde está o notebook LM, onde vão estar os notebooks que vamos trabalhar, tá? Então nós temos que colocar NLM login, ok? E isso vai lançar uma nova janela de Google Chrome para vocês, tá? Então aparece aqui Start in Chrome, temos que esperar um pouco para que essa janela abra e possamos fazer login e gerar a autenticação. Então beleza, aqui diz para mim que já foi autenticado, tá, com sucesso, porque eu já tinha essa conta aberta no computador. Por outro lado, vai abrir a janela do Chrome, você faz login e vai autenticar com a sua conta de notebook LM, tá? Então, uma vez que nós fizemos isso, já temos tudo estabelecido, temos que configurar agora para que isso funcione com o cloud. Tá, nós já temos o servidor MCP e a linha de comandos instalados globalmente no nosso computador que nós podemos invocar desde qualquer agente ou ferramenta de código aberto. Agora nós copiamos aqui Cloud MCP, ADD, Notebook, LM MCP e etc. Então copiamos isso daqui e adicionamos. Legal, diz que foi
adicionado e foi modificado aqui em .cloud.json. Já temos o acesso e para comprovar isso podemos pedir para o agente listar todos os notebooks que nós temos, tá? Ou criar um notebook novo, porque nesse caso na minha conta eu não tenho nenhum notebook criado. Aqui, como vocês podem ver, está vazio. Então vamos lançar o Cloud agora, o gratuito, e ver como utilizar os modelos. Se você viu o outro vídeo, você sabe que nós temos que utilizar o Llama para lançar o Cloud. Então vamos chamar o Llama Launch Cloud. E aqui nessa tela já nos diz os modelos disponíveis gratuitos que nós podemos utilizar diretamente na nuvem. Então nós temos aqui o Kimi K2, que é brutal esse modelo, tá pessoal? Muito bom. Nós vemos que é multimodal, raciocínio com subagentes, ou se é multimodal ele enxerga se enviamos imagens, tá? Ele pode buscar e chamar ferramentas, utilizar MCPs, tá? Mesma coisa aqui o Queen 3.5 Cloud, raciocínio, codificação, é agêntico, excelente. GLM 5.1 também é bom. Todos esses Cloud, ó, Minimax, vai ser brutal para vocês utilizarem em qualquer tarefa, tá? Não tem mais desculpa. Ganhar dinheiro, pessoal. E aqui nós temos o Gemma 4, o Queen 3.5, que são modelos que mostra aqui not downloaded. Nós temos que fazer o download local, que é aí onde vai consumir recursos da sua máquina, tá? Que foi o que eu mostrei na outra aula também, como fazer esse download e utilizar. Então se vocês utilizarem este cloud, vai funcionar bem, vai funcionar rápido, não vai consumir os recursos da máquina de vocês, tá? Então para esse exemplo, vamos utilizar o Kimi K2. Eu vou dar um Enter aqui. Pergunta se pode confiar nessa pasta, então damos um Enter. E aqui já temos o Cloud Code grátis utilizando o Kimi K2, que nós vemos aqui, tá? Que não vai consumir os recursos do seu computador dessa maneira. Então aqui, pessoal, se vocês tiverem algum problema para instalar, fechem o terminal, fechem o Visual Studio Code, reiniciem ele, tá? E aqui eu coloquei também aqui uma observação nesse comando aqui para conectar o Cloud MCP e adicionar um notebook. Coloquei aqui esse outro comando que é para encontrar a rota absoluta, tá? De vocês, porque pode não encontrar. Então utilizar o comando completo, eu vou deixar no PDF. Estou voltando aqui para mostrar isso para vocês não ter erro, tá? Então aqui agora nós conseguimos, colocando barra MCP Enter, ver todos os MCPs e vemos o notebook LM-MCP conectado. E agora, para nós criarmos essa memória persistente, para que nós tenhamos aí sempre o contexto do nosso último projeto, não precisamos consumir tokens, gastar tokens explicando totalmente tudo de novo e fazer o Cloud revisar todos os arquivos tudo de novo, tá? Porque isso, se você está utilizando o pago, é o que consome. Então aqui eu vou dizer para ele, utilize o MCP do notebook LM e cria um notebook com o nome Cérebro Tico, tá? Sei que tem acento, mas vai sem acento mesmo. Enviamos, damos um Enter e já começou a pensar. Responde rápido, tá? Então aqui ele já chamou a ferramenta, ó, chamando o notebook LM, damos um Yes. Essas perguntas sempre vão aparecer, tá, pessoal? Se você deseja prosseguir ou que o agente prossiga, tá? Não tem problema, vamos dando yes a tudo aí. Ok, diz que criou um notebook e nos dá o ID do notebook também, o ID do notebook que nós podemos utilizar depois. E se você passa o mouse em cima, segura Ctrl e clica, então você pode ir para essa URL. E nós vemos aqui que criou o notebook Cérebro Tico. E aqui não tem nenhuma fonte, não tem nenhuma informação. Então aqui nós podemos encher de informações através do notebook LM do Google diretamente, ou podemos pedir para o Cloud fazer isso, tá? Então imagina que eu vou trabalhar em um projeto e etc. Primeiro eu vou dar contexto, tá? Então eu tenho aqui algumas coisas separadas, por exemplo, Marina Costa, tá? Identidade, quem eu sou, operação, nichos, stack de trabalho, tom, estilo, tá? Então vamos dar um contexto inicial sobre nós, tá? Como nós trabalhamos e etc. Eu não vou ver todo esse material, porque senão nós vamos tomar muito tempo, tá? Quem quer ver isso mais profundamente, eu tenho outros vídeos na webvipacademy.com, ok? Então aqui nós vamos dar o seu contexto pro notebook, tá? De quem você é e etc. Então vamos adicionar uma fonte e vamos aqui colocar texto copiado e vamos jogar aqui. Então tem aqui prioridades do trimestre, métricas de acompanhamento, tom, estilo e etc. Tudo isso que nunca muda,
que você tem fixo de especificações no seu trabalho, você pode já colocar aqui, tá? Então a inteligência artificial, o cloud no caso, vai sempre utilizar esse contexto para responder as coisas e etc. Inserimos, ok, já temos um pouco de contexto aqui, temos a fonte e logo o agente do Google trabalha isso de modo semântico e nos devolve aqui essa informação. Excelente. Então aqui diz, pronto para armazenar decisões, aprendizados e contexto estratégico. Agora nós temos que fazer também algumas configurações no cloud, no sistema do cloud, para que ele sempre consulte, por exemplo, os cadernos do Notebook LM ou o nosso cérebro, tá? Em cada sessão. Então já temos o cérebro, vamos configurar o arquivo cloud.md na pasta cloud, tá? É uma pasta oculta, o agente vai conseguir encontrar, e esse cloud.md ele é global, tá? Então aí nós vamos colocar todas as especificações também sobre o nosso estilo de trabalho, coisas que nós queremos que faça, coisas que nós não queremos que faça, e que sempre se deve conectar e buscar o notebook. Tá? E se não tem uma resposta, então avise nós antes que não tem uma resposta, que vai dar uma resposta por fora. Eu tenho aqui outro texto de exemplo. Então temos aqui cloud.md global, é onde você define as regras permanentes que o cloud deve seguir, tá? Ele é carregado automaticamente em cada sessão. Ele fica basicamente dentro da sua pasta de usuários em .cloud, que deveria ser uma pasta oculta, e tem cloud.md. E aqui tem as regras globais. Marina Costa, que é uma pessoa fictícia, identidade, você trabalha com Marina Costa, SEO freelancer brasileira em Curitiba, tendo e-commerce, clínicas odontológicas e etc. Comunicação, idioma padrão, português brasileiro, inglês, só se o material fonte estiver em inglês, tom direto, prático, etc. Memória persistente, está cérebro de Marina. Então aqui nós já estamos definindo para o cloud qual é a nossa memória persistente. É o cérebro da Marina que nós criamos agora no Notebook LM. Tá? Então antes de responder sobre negócio, pricing, clientes, roadmap, decisões do contexto histórico, estratégias testadas em clientes específicos, consulte primeiro o notebook cérebro Marina. No notebook LM via MCP, tá? Se não encontrar a resposta, diga explicitamente antes de inventar. E aqui também tem algumas coisas, tá? Como por exemplo, fluxo de wrap up. Quando eu disser wrap up ou fechar sessão, resuma as decisões tomadas na sessão, máximo 5 linhas em bullet points, liste as tarefas pendentes com prioridade e data se aplicável, anote aprendizados novos, não óbvios, salve tudo como nova fonte no cérebro da Marina. Então aí que está a jogada, tá pessoal? Nós estamos dando ordens explícitas para o cloud e comandos também. Então nós vamos gerar esse comando, mas nós já estamos aqui dizendo o que tem que fazer, que quando for wrap up ou fechar sessão, que ele tem que resumir tudo que foi feito, tá? Dessa maneira ele vai guardar no cérebro da Marina e nós vamos ter essas informações sempre à mão. Na próxima vez que nós abrirmos uma sessão do cloud e pedirmos alguma informação ou perguntarmos algo, ele vai saber justamente onde buscar, vai consumir minimamente token, vai te devolver e a partir daí vocês vão ter contexto total, tá? Então aqui diz cérebros especializados, se existirem, que poderíamos criar, por exemplo, para clientes diferentes ou para projetos diferentes, cérebros ou notebooks, tá? Então aqui eu vou copiar isso daqui, ok? E vou pedir para o agente configurar isso, agente grátis, tá? Configura meu arquivo cloud global, tá? E vou colar aqui. Enviamos. Ok, nós podemos ver aqui, ó, o write escrevendo em cloud.md. Então já criou o arquivo aqui para nós, tá? Com todos os dados da Marina. Primeiramente eu criei o cérebro Tico, vou pedir para ele crie o cérebro Marina, tá? E aí ele vai criar para nós. Outra coisa que nós temos que fazer, ou podemos fazer, é ter o CloudMD por projeto, tá? Já criamos um global com tudo aquilo que não muda, seus estilos de trabalho, seu tom, o que deve fazer, o que não deve fazer, como consultar essa memória. E agora podemos ter aí especificações, ou seja, específicas, ó, redundância, do projeto, tá? Então vamos ver, eu tenho aqui um exemplo. Aqui, CloudMD de projeto, cada projeto pode ter seu próprio Cloud.md com as regras específicas do stack, convenções e fluxos daquele repositório, tá? Ele é somado ao global, os dois são carregados juntos quando você abre uma sessão, então ele vai respeitar as regras do global e as regras desse projeto específico se está dentro da pasta. Então aqui ele diz o que é esse projeto, nesse caso um exemplo de um cliente recorrente desde 2024, e-commerce de moda feminina com operação nacional, a partir de Curitiba, foco em vestidos, blusas e acessórios. Qual é o domínio? Estamos dando aqui a plataforma, Shopify, catálogo, quantos produtos tem, quanto tem atualmente de tráfego orgânico e etc. Qual o stack? Nós temos aqui SEO, Ahrefs, Analytics, todas as ferramentas que utilizamos no projeto, tá? Estrutura, SEO on page,
tudo sobre o projeto, tá? Então aqui também já é contexto inicial e contexto importante, que não deveria mudar muito do projeto, que nós já podemos dar ao Claude. Dessa maneira ele fica muito mais efetivo e muito mais habilidoso nas respostas que nos dá, tá? Então copiamos isso e vou dizer para ele, crie o cloud.md aqui do projeto da Marina, tá? Então vou colar aqui. Terminou, conforme vocês podem ver aqui em cima, aparece cloud.md e temos aqui tudo, tá? Então o Cloud, como eu disse, carrega os dois, vai ler aqui também para seguir essas regras. Ok, temos as instruções permanentes do nosso módulo de trabalho, temos as instruções permanentes do nosso projeto, temos o cérebro do projeto criado, temos um cérebro para mim criado. E agora, quando estamos trabalhando, temos que guardar esses contextos. Então eu vou fechar aqui e vou dizer para ele, por exemplo, faça um research, tá? Se fosse o Cloud pago, poderíamos pedir por voz, tá? Faça um research, utilize vídeos do YouTube, resultados do Google e etc. E crie um briefing das tendências de moda feminina para 2026 e guarde no cérebro da Marina. Então aqui ele já está dizendo qual ferramenta utilizar, Notebook LM Research Start, ok? Vai fazer aqui um modo profundo e temos aqui a query que ele gerou, a pergunta que ele gerou e onde ele vai guardar o ID do notebook, tá? Que podemos também utilizar para referenciar. Então damos um Enter. Aqui temos, pessoal, diz que 38 fontes foram importadas, olha só, 38 fontes automaticamente. Agora eu vou consultar o notebook para gerar o briefing estruturado, ok? E agora ele vai consultar essas fontes, gerar todo esse briefing para nós, que nós podemos depois tirar conclusões e guardar de novo no cérebro. Então se nós vamos aqui, então nós estamos dentro do cérebro da Marina e aqui nós temos todas as fontes, ok? Que logo se clicamos aqui podemos ver qual é a fonte e etc, toda essa informação. Aqui ele diz briefing gerado com sucesso e ele já vai salvar diretamente no cérebro da Marina, tá? Ele não me pergunta porque isso já temos explícito nas regras gerais, tá? Então diz que o briefing está salvo e aqui as principais apostas, as cores, as silhuetas, os materiais, os acessórios, as joias, ok? Vamos ver aqui e vemos aqui, ó, todo esse briefing aqui salvo para nós, ó, briefing de tendência de moda feminina 2026. Podemos pedir diretamente para ele transformar em um vídeo, um podcast, seja lá o que for. E aqui eu posso dizer, extraia os 3 insights principais do research. Terminou, nos deu os 3 insights principais, ok? Então nós vemos aqui fim da sazonalidade tradicional de materiais, couro, veludo, etc. Provador virtual como redutor de custos e não sei o que. Então eu posso dizer o seguinte, quais ações devemos tomar em base a isso? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para vocês verem como podemos utilizar e recuperar os dados com a memória infinita, ok? Estamos trabalhando aqui em uma sessão, nos deu aqui o plano de ação, baseado nos insights de 2026, ações rápidas, pausar liquidação de inverno, revisar descrições de produtos, criar vitrine Cloud Dancer, vídeos de alta fidelidade, etc. Prioridade 1, parar as liquidações de couro e veludo. Ok, agora eu quero fechar essa sessão, porque eu já trabalhei, já produzi, tá? O que nós temos que fazer agora é criar alguns comandos que vai fazer o wrap up e que vai fazer o briefing para quando nós iniciarmos a sessão. Então eu vou pegar o seguinte código, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, ó, nós temos wrap up, fecha a sessão e salva o resumo no cérebro da Marina, tá? Então temos aqui as especificações, faça o seguinte, resuma as decisões tomadas, liste as tarefas pendentes, anote aprendizados, salve tudo como nova fonte no cérebro, tá? Então vamos ter o título com o nome que nós dermos e a data, tá? Para que nós possamos recuperar depois esse contexto e confirme com o ID da fonte criada, tá? Se faltar informação, me pergunte antes de salvar. Então isso daqui é um comando, vou copiar esse comando aqui e vou dizer crie a pasta commands dentro da pasta cloud global e crie este comando, ok? E colo aqui.
Ok, comando criado, pessoal. Agora você pode fechar qualquer sessão digitando wrap up e o nome do tema que você quer gravar, tá? No caso eu poderia colocar, por exemplo, Insights Moda 2026 ou algo mais específico, tá? Então eu coloco aqui barra wrap up Insights Moda 2026, ok? Damos um enter e aqui, como podemos ver, não funcionou porque temos que fechar novamente o editor, o terminal, para que Cloud possa carregar esses comandos, tá? Então, antes disso, o que eu vou dizer é crie slides com notebook LM com Air Briefing de moda 2026. Ok, diz aqui slide deck em geração, excelente. Nós podemos continuar fazendo tarefas porque está em andamento, ok? Vamos ver como é que ficou e vamos guardar esse contexto. Então, como eu não reiniciei meu Visual Studio Code, não quero perder os dados iniciais porque o comando wrap up, colocando a barra, ainda não foi carregado para aparecer aqui, mas ele vai funcionar normalmente se nós colamos aqui diretamente wrap up e o nome do tema Insights de moda, porque já temos isso no nosso arquivo .cloud, tá? Então enviamos. Diz, vou fechar a sessão e salvar no cérebro Marina. Está chamando novamente o notebook. Mostra aqui resumo da sessão, decisões tomadas, tudo que foi feito, ok? Tarefas pendentes, aguardar slide deck, pausar liquidação de coro, etc. Criar vitrine, ok? Aprendizados não óbvios, aparece aqui, sessão fechada e salva. Até a próxima. E para na próxima sessão retomar esse contexto, temos que utilizar brief, ok? Então aqui nós temos o wrap up e aqui em cima nós temos o brief, tá? Que ativa o cérebro ao começar o dia. É a mesma coisa, criamos esse comando, pedimos para o agente incluir, tá? Esse eu vou deixar no PDF para vocês, fazendo download aqui em webvipacademy.com. E aqui diz para abrir o último wrap up, data e tema, também poderíamos colocar um específico, tá? Ver as tarefas pendentes e abertos, decisões recentes e aprendizado, tá? E os formatos que deve nos devolver. Dessa maneira nós temos tudo, pessoal. Podemos fechar aqui agora e na próxima vez que iniciar com brief, tá? Incluir como comando para colocar barra e executar. Nós vemos aqui que está gerando os nossos slides, ok? E vemos aqui também o wrap up aqui com a data e tal. Podemos fazer clique e temos aqui também todo o contexto para reutilizar, tá? Que é o que vai puxar o Cloud Code. Não vou esperar os slides porque esse vídeo já está muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo na próxima e tchau.